Nós íamos Vamos lá. inicialmente falar sobre a COP 11, né? Mas, ao mesmo tempo, ao longo da semana, algumas coisas aconteceu, deputado. E eu queria também a sua posição, que o senhor é um cara que tem posições fortes, e isso acaba repercutindo bastante aí no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. Mas vamos iniciar pela COP, então. Mais uma vez, produtores rurais, indústrias estão se mexendo para que restrições à indústria brasileira e à produção brasileira não sejam mais uma vez sendo taxadas ou sendo culpadas ou colocadas como culpadas pela saúde mundial, né? Bom, Fábio, nós vamos primeiro começar a conversar sobre isso, porque na reunião que nós tivemos em Brasília, a gente começou a trabalhar a ideia de nós modificar a nossa atitude com relação a isso. Certo. Ao invés de nós ficarmos o tempo todo na defesa, como se nós tivéssemos culpa de qualquer coisa, ficar nos escondendo, ir para a COP, ficar do lado de fora, não deixa entrar, não deixa deputado entrar, não deixa participar, trata como se fosse alguém indigno, tá? Nós temos que jogar no ataque mesmo. Nós não fizemos nada ilícito. Nós plantamos uma lavoura absolutamente clara, lícita. Nós temos uma produção que viabiliza a propriedade, a pequena propriedade rural. Não fosse o tabaco, nós não viabilizaríamos ela. Nós não temos nenhuma criança que trabalhe no tabaco fora de sala de aula. Nós temos um sistema de seguro, extensão rural e assistência técnica, como nenhuma outra área de produção tem. Nós temos perguntas a fazer para eles. Se nós não plantar nenhum pé de tabaco no Brasil, quantos fumantes nós teremos a menos? Nenhum. Não tem nenhuma relação plantar tabaco com fumar. Se fuma no mundo inteiro. E não é porque um produtor que é brasileiro, um produtor da chuvisca, fez propaganda na televisão incentivando a fumar. Com certeza não tem nenhuma relação a ver com isso. O que realmente deu certo na redução do número de fumantes, isso sim, foi as campanhas que foram feitas. Aliás, Fábio, não há nenhum outro produto que seja nocivo à saúde, que tenha tanta propaganda negativa, com figuras absolutamente assustadoras nas carteiras, como é o cigarro. Tu não vê isso no uísque. Não vê, por exemplo, as propagandas das bets, agora que liquidam com a vida de milhares de brasileiros e são financiadoras de programas lindos em todos os lugares. E ninguém fala absolutamente nada. Certamente porque o fiscal que deveria fiscalizar é um corrupto que recebe dinheiro exatamente deles, que os financia. E nós nos escondendo. Então a proposta que nós fizemos é o seguinte: nós vamos na COP. Já sabemos que o nosso espaço será restrito e nós estamos apenas fazendo uma contraposição. Mas nós temos que fazer, na verdade, um grande fórum de debate da produção de tabaco brasileiro em São Paulo, na vitrine do país. Chamar todo mundo, mostrar qual é o nosso modelo produtivo, explicar para as pessoas claramente quanto é o salário médio de um produtor de tabaco, explicar para as pessoas que o 90% de taxação de tributo que nós fizemos, na verdade, foi pegar o descaminho, o contrabando, o vigarista, ele faz uma fábrica clandestina em qualquer lugar do Brasil. 6 meses ele fica pagando alguém, fazendo de conta que não viu, e enriquece. E nós temos 52% de cigarro fumado no Brasil de contrabando. Isso demonstra claramente. Cigarro chega no ponto de venda voando, invisível, ninguém viu. Como é que distribui carretas de cigarro no Brasil e ninguém vê, ninguém sabe onde é que está? Mais do que isso, o que aconteceu com o cigarro eletrônico, o cigarro aquecido? Não, ele faz mal à saúde, e eu sei disso. Por que não tem também na embalagem todas as orientações para não fumar? Tem aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas usando cigarro, tabaco aquecido ou eletrônico. Ninguém sabe qual é a origem. Sabe por que não fiscaliza? Porque o contrabandista certamente está financiando quem proíbe. São 10 bilhões de tributos que nós perdemos só no tabaco aquecido e o governo correndo atrás de dinheiro. E por acaso a Anvisa não libera. Ela não libera o lícito e deixa as pessoas fumar porcaria em todos os cantos e pagar com a vida por falta de controle fitoterápico. Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu tive na COP o ano passado, lá no Panamá. É constrangedor, viu? É constrangedor porque eu tentei, pela rádio acústica, credencial para poder entrar.
como imprensa. Não era deputado, não sou fabricante, não planto, mas como imprensa. Nem imprensa brasileira estava permitido entrar dentro do ambiente. Isso é um absurdo. Segunda coisa, nós não conseguimos o apoio do governo federal para se interpor junto à direção da COP para que a imprensa acompanhasse. Porque é bem isso também, como tu disseste. O governo gosta do imposto que se paga, mas não tem coragem de abrir uma defesa em nome do produtor de tabaco. É uma coisa impressionante. E que tu falasse aí sobre importação importação não, contrabando de cigarro é outra vergonha, né? O Brasil é uma vergonha no que diz respeito a controle de fronteira, né, deputado? É uma vergonha. Aliás, tem que perguntar, Fábio, no que ele não é uma vergonha? Porque no governo federal hoje, onde não tem escândalo, não se ilude, porque não foi investigado ainda. A quadrilha está instalada em todos os campos. Pois é, a questão é importante isso. Qual é a estratégia que o senhor acredita que o Brasil... Não é o Brasil, eu não vou falar em governo brasileiro, né? Eu já te disse que não é... É das entidades, das associações de produtores, deputados federais, estaduais que têm envolvimento com o tabaco. Qual a estratégia que será tomada para a COP11? Já tem uma ideia, além dessa... primeiro, tentar credenciar as pessoas para entrarem, que é um problema. E a segunda é expor ao mundo a produção de tabaco realmente nossa, né? Não, na verdade, o que se faz todos os anos trabalhar com o governo brasileiro para que a posição do Brasil nunca seja na COP a proibição da produção do tabaco no Brasil. Nós não temos nenhuma recomendação a fazer com relação àquilo que se diz dos males à saúde. Aliás, as empresas de tabaco, o pessoal que produz tabaco não se moveu nunca para lutar contra isso ou aquilo. A saúde tem que ser preservada, não tenha dúvida disso. Mas o que nós não queremos é que o governo brasileiro, em algum momento, por uma sandice ideológica desses alucinados que nunca plantaram um pé de alface na vida, vão para lá proibir o Brasil de plantar tabaco, e aí sim, aí nos cria um problema grave. Agora, a estratégia interna é nós fazer um grande fórum de produtores de tabaco do Brasil, envolvendo todo o sistema, e mostrar para o Brasil a licitude disso. Mostrar para eles exatamente isso, como é que é a lavoura, como é que se faz, como é que é a operação, qual é a qualidade, qual é o controle fitoterápico, o quanto isso é importante para as propriedades, e dizer para o mundo o seguinte: nós não fizemos nada ilícito. Se nós do Brasil não produzirmos tabaco, alguém vai produzir e vender. Nós vendemos 90% do cigarro, do tabaco que produzimos é exportado. Só que isso não pode mais ficar o tempo todo se escondendo. Nós não temos nada para esconder. Nada. Não. Gozada que se fosse nós fazer um grande fórum para discutir a produção de cachaça no Brasil, não teria problema. Uísque não tem problema. Vodka não tem problema. Nada tem problema disso. Mas cigarro tem. Nós temos que parar de nos esconder como se estivesse fazendo coisa errada. Nós não estamos fazendo nada errado. E nós queremos mostrar ao mundo que o tabaco é uma opção de trabalho lícito, que tem consumo mundial, e que nós queremos discutir inteiramente como é que a técnica de produção, desde a semeadura até a colheita da folha do fumo para a industrialização, quanto isso tem de repercussão tributária, quanto nós contribuímos com isso, e dizer claramente para a sociedade brasileira que criminalizar quem produz tabaco não ajuda em absolutamente nada no controle do tabagismo. E a mesma coisa o cigarro eletrônico, né? Vendido em tudo que é canto, em estabelecimentos oficiais, de tudo que é jeito, e sem nenhuma restrição formal. Aliás, Fábio, os sábios da Suprema Corte, os homens de capa preta, eles autorizaram a vender pequenas porções de droga. E de quem é que tu compra a pequena porção de droga? Do traficante, meu amigo. Agora eles proibiram a revista íntima na entrada dos presídios. E aí entra telefone, entra cartão e entra tudo exatamente por aí, porque era aí que as pessoas colocavam antes para poder entrar. Como se fosse uma homenagem ao narcotraficante, o narco-estado no comando desse processo todo. Tá? E por que não se legaliza o tabaco eletrônico? Talvez seja por isso, porque quem comercializa é o narcotraficante. Aí é um outro interesse nesse assunto. Deputado, deixa eu lhe perguntar uma coisa que está acontecendo, e eu queria saber do senhor, se o senhor e os seus pares lá no Congresso Nacional terão alguma manifestação sobre essa semana
E o impacto que vai dar, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul. Tive uma reunião semana passada com o diretor da Fiergs e sobre a taxação dos Estados Unidos sobre o produto brasileiro. E depois também, agora saiu para o México, saiu para o Canadá, saiu para a União Europeia. Como o senhor está vendo esse assunto e que isso pode impactar na indústria gaúcha? Hein? Bom, primeiro, isso não pode impactar, isso impactará muito. Nós teremos grandes prejuízos aqui, tá? Com certeza. Mas é preciso levar em consideração o seguinte: desde que nós tivemos a pandemia, ficou claro que a questão da globalização não era como vento e chuva, não era um fenômeno natural. Aquela cantilena de que agora está globalizado, e que o mundo é uma coisa só, uma coisa parecida, levou com que a sociedade americana e de grande parte do mundo industrializasse os produtos com mão de obra barata em algum canto do planeta e ficasse só com as marcas. Quando veio a pandemia, esses países perceberam que estavam vulneráveis, que eles não tinham controle sobre a cadeia produtiva, que os meios de produção no lugar barato acabou fortificando as marcas, criando marca concorrente e tomando grande parte do mercado. Na campanha, o Donald Trump já dizia isso. Nós vamos tratar da nacionalização da produção americana. Nós vamos tratar de reconstruir a economia americana. Esse projeto não quer saber se eu concordo ou não concordo, porque eu não tenho que concordar com nada do povo americano. Isso é a realidade. Quando ele assumiu, ele imediatamente colocou em prática exatamente esse processo. E o meio que ele achou para colocar o processo de repatriação do parque industrial para os Estados Unidos é a taxação. Porque na taxação ele consegue buscar competitividade. Bom, isso não concordo, é um absurdo o que ele fez com o Brasil, com certeza. É um crime contra nós, porque nós temos um superávit, eles têm superávit comercial com relação a nós. Sim. Mas nós estávamos fora disso. É diferente o Brasil da China, né? Só tinha 10% de taxação. Nós não tínhamos nenhuma participação disso. E aí tem um presidente da República, que em qualquer aeroporto que desce, em qualquer lugar do mundo que vai, tem um grupo em coro gritando: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. E ele quer se fazer de um grande estadista mundial, faz discurso de representação de contraponto ao Trump. É mais ou menos como se o macaquinho de estimação estivesse provocando um gorila, tá? Tá lá ele fazendo, não, agora e vai para lá, e vai buscar ditador. Cada vez que tem um país que os Estados Unidos é contra, o primeiro a descer do avião com uma comitiva de 240 pessoas fazendo festa é o presidente do Brasil, se posicionando ideologicamente contra o governo. O governo pede para que o traficante brasileiro seja considerado como terrorista. E por que ele pede isso? Porque a condição do terrorismo lhe dá autoridade para agir no mundo inteiro. O que diz o governo brasileiro? Não, o traficante aqui não pode ser considerado terrorista. O seu Lula vai no Peru e traz uma corrupta de plantão, de estimação num avião da FAB. Depois ele vai na Argentina e pega a Cristina Kirchner. Depois ele vai para a reunião dos BRICS e aí sim, para provocar o máximo possível, ele diz o seguinte: olha, temos que trocar a moeda, que é a base comercial do mundo, do dólar, para outra moeda. Meu Deus, essa é a garantia da economia americana. Se a economia americana tiver o dólar, que está no mundo inteiro, repatriada para os Estados Unidos do dia para a noite, quebraria a economia americana. Então, na verdade, tu mexer com coisas muito grandes, sem condição de ter o tamanho para lutar. É alguém que se olha no espelho e se vê com uma imagem 30 vezes maior do que ele mesmo é. Isso também aconteceu, Fábio, lá com a China. Quando o governo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro começaram a falar do regime da China, do regime comunista. E o que disse a Frente Parlamentar da Agropecuária? Calem a boca, fiquem quietos. Nós não temos como mudar o regime chinês. Não vamos mexer com ele. Mas pragmaticamente temos um comércio, uma relação comercial intensa. É isso que temos que fazer agora. Tem culpado para tudo que aconteceu? Tem. Achar o culpado agora não adianta nada, não resolve nada. Agora tem que fazer negociação de maneira pragmática, com diplomacia. O Trump botou taxa em todo mundo, está colocando hoje na Comunidade Europeia, no México, no Canadá. E nós temos que sentar na mesa de negociação e negociar para que o impacto seja o mínimo possível.
uma certeza, nunca mais voltaremos a ser o que era. Não chegaremos aos 10%. Vamos pagar mais do que isso. Mas agora tem que ter maturidade para conseguir descontaminar o máximo possível do conteúdo político e tentar encontrar solução pragmática para a viabilização comercial do que nós produzimos para os Estados Unidos, que importa 11% do que nós produzimos. E esse mercado é importantíssimo para a sociedade brasileira. Chove forte aqui em Camaquã agora. Semana passada eu falei com o presidente da FUBRA e ele me passou uma informação que me chama bastante atenção. O Brasil, e principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, exportaram para os Estados Unidos 39 mil toneladas, o que representa 270 milhões de reais. É um número bastante expressivo, né? O tabaco nosso está dentro dessa conversa de COP e está agora na conversa também dos Estados Unidos. É uma coisa que influencia diretamente o gaúcho, né, deputado? Sim, causa para nós quase uma quebradeira comercial. Nós temos muita convicção de que até o dia 1º, se nós não tivermos condição de negociar umas tarifas por produto que sejam compatíveis com a comercialização mundial, nós pelo menos vamos conseguir a prorrogação dos efeitos da taxação de 1º de agosto para mais um tempo, para dar tempo de negociar. Nós só esperamos que o presidente da República não continue fazendo atos irresponsáveis, barateiro, atos provocativos, porque o Trump tem uma forma de agir politicamente reacionista, ele reage fortemente a qualquer coisa, tá? Não perguntem para mim se eu concordo ou não concordo, porque isso não muda nada. É claro que eu não concordo em mexer com a soberania brasileira. Por pior que nós sejamos, nós queremos ter absoluta liberdade. Mas isso não está em questão neste momento. Agora tem que ter maturidade e frieza, e o governo brasileiro é o primeiro que tem que se comportar como um governo responsável, ter racionalidade no processo, sentar na mesa e retirar o contencioso provocativo do meio dessa conversa, que é o caminho mais curto para encontrarmos uma viabilidade da nossa economia, principalmente nas partes afetadas, que é o café, que é o suco de laranja, é o tabaco e o minério. Quem sabe uma jabuticaba vai acalmar os ânimos do Trump lá, né? Pois é. Não, ele fez tudo isso por causa de uma família brasileira, família do Bolsonaro. Quem sabe o Bolsonaro também mora no Reino Unido, também mora na China, também mora no Canadá, também mora no México. É claro que isso é um efeito periférico, é apenas uma narrativa para motivar o processo. E sejamos maduros o suficiente para perceber que fazer aquela bravata que fez o chavismo, dizendo que queria vencer o imperialismo americano, colocou a Venezuela nessa miséria que está hoje. Talvez seja isso que o governo Lula deseja. Deputado, obrigado pelo papo. Um grande abraço para ti aí. A gente volta a falar a qualquer momento. E não falamos em securitização, mas está no caminho. Pois não, mas pode, se tu tem 1 minuto, eu tenho mais 1 minuto aqui. Eu não sei se tu tem. Eu tenho. Então vamos falar nisso aqui, porque o IPI dos carros agora baixou e rapidamente a indústria automotiva no Brasil tem sempre uma grande atenção dos governos, né? E a questão da agricultura nossa parece que não tem prioridade, né? Bom, Fábio, o que está acontecendo agora? Nós conseguimos concluir, o relator é o Afonso Ram, a gente conseguiu, conversei com o Antônio da Luz, passamos lendo esse documento no final de semana, detalhadamente, o relatório da securitização na Câmara. Ele tem todas as possibilidades legais de garantir isto. O fundo não é dinheiro orçamentário, é do Fundo Social, é dinheiro do Fundo Social. O que nós queremos na securitização, na verdade, é comprar as dívidas dos produtores, transformar ela num documento, numa CPR e financiar em 12, 15 anos, dependendo do que o produtor puder pagar. Significa dizer que ele fica com crédito livre no ano seguinte, para poder plantar, e vai pagar 1/15 da dívida dele. Isso é perfeitamente possível. O governo levou 45 dias para indicar os 2 técnicos, um da Fazenda e o outro da Casa Civil, que é para fazer o grupo que ia discutir essa tese, e eu consegui construir. Aliás, eu quero deixar muito claro isso. Aqui no Rio Grande do Sul começou a se criar a NU, né, para pôr o ovo no ninho dos outros. Veio o governador dizendo que foi ele que pediu que criasse o grupo de trabalho. Não foi ele, não. Não foi ele que pediu. Quem pediu fui eu. Estava na reunião com o Fávaro. Foi nós que chamamos a reunião lá, Política Agrícola, e criamos esse grupo de trabalho que agora está pronto. Esse grupo deve se reunir terça-feira para colocar esse boneco de pé. E se o governo tiver o mínimo de boa vontade
ele cria um fundo garantidor para garantir inadimplência e viabiliza que os produtores brasileiros, gaúchos e brasileiros tenham direito à securitização. Amanhã de manhã, nós estaremos em Brasília e vamos reunir com o presidente da Câmara. E nós queremos, então, que o presidente do parlamento coloque esta questão como prioridade, porque o endividamento não acontece só no Rio Grande do Sul. Sim. O senhor Rui Costa, que esteve aqui há 2 semanas atrás, ele disse que tem produtores do Brasil inteiro com esse problema. Eu talvez não tenha sabido, talvez tu também não, mas não me consta que teve catástrofe no Nordeste, no Centro-Oeste. Só teve no Rio Grande do Sul 4 secas consecutivas. O produtor do Rio Grande do Sul não pode ser comparado a qualquer outro produtor brasileiro. Nós não demos causa para quebrar, para estar onde nós estamos. Nós somos exímios produtores e aonde nós vamos tem riqueza que o gaúcho produziu. Nós queremos a securitização porque nós temos direito a ela. E hoje vamos trabalhar para que a legislação aprovada na Câmara vai ser aprovada, talvez terça-feira, a gente aprova isso no Senado também, cria os meios legais e depois a viabilização é uma vontade política do governo e diz que não tem dinheiro orçamentário, então vamos fazer pelo Fundo Social, que não conta com nenhum centavo do limite orçamentário. Lembrando que o Rio Grande do Sul é um dos estados com menor inadimplência na agricultura, né? Isso é importante 2% hoje na securitização passada. Nós somos bons pagadores, apesar de tudo que aconteceu aqui, né? Isso é uma coisa importante se dizer. O problema todo, deputado, é o tempo para se resolver esse assunto, porque agora estamos no meio de julho, e se avizinhamos de mais uma nova safra para entrar, né? Pois é, na verdade, Fábio, neste caso, nós temos que aprender o seguinte. Se eu só tenho um toco de foice para lutar contra a onça, eu tenho que usar meu toco de foice. Nós não temos o que fazer. A solução está no governo. E nós temos, na verdade, que criar os meios, mas sem demagogia, sem aproveitar o sofrimento dos produtores na beira da estrada para fazer discurso fácil, vender cadeira no céu, dizer que se vier a securitização está tudo resolvido. Não, não está. Não. A securitização é importantíssima, mas ela só autoriza a fazer, ela não obriga. E nós temos que encontrar no governo sensibilidade para viabilizar a securitização e resolver nosso problema. É preciso continuar construindo pontes no Ministério da Agricultura, é preciso ir fazendo convencimento na Fazenda, no Ministério do Planejamento, mesmo que a nossa proposta política partidária seja frontalmente antagônica, mas a vida do brasileiro continua e nós não podemos utilizar as diferenças ideológicas para sacrificar quem não tem culpa por nada disso. Eu só pergunto para o senhor, repito a pergunta de novo, a agilidade que o governo tem com as montadoras de carro é diferente do que a agricultura recebe de atendimento? Fábio, na verdade eu posso dizer com absoluta tranquilidade que ele não gosta da gente. Na Casa Civil, corre nos corredores a seguinte frase: aquele povo não votou em nós. É simples assim, raso. Só que essa resposta não adianta para nós. Então a gente tem que criar convencimento interno e resolver, pelo menos em tempo do próximo plantio de verão. A safra de inverno praticamente perdemos, porque não temos dinheiro para plantar. Mas se nós viabilizarmos o nosso produtor para a próxima safra, pelo menos isso, ele tendo seu crédito reabilitado e tendo condição de plantar a próxima lavoura, com crédito normal, com juro normal, mesmo com juro elevadíssimo como está, já é suficiente. Então, continuaremos na luta. O que estamos fazendo pode não ser suficiente, mas é preciso continuar na luta.